protege os seus filhos pra girar, concentrar. Firma o seu reino aqui no meu congá, nos dá sabedoria, vem iluminar. Com as forças da terra eu vou trabalhar, me envolve em sua luz, ó minha mãe Obá. Com as forças da terra eu vou trabalhar, me envolve em sua luz, ó minha mãe Obá. Gira no terreiro, ó minha mãe Obá, protege os seus filhos pra girar, concentrar. Firma o seu reino aqui no meu congá, nos dá sabedoria, vem iluminar. Com as forças da terra eu vou trabalhar, me envolve em sua luz, ó minha mãe Obá. Com as forças da terra eu vou trabalhar, me envolve em sua luz, ó minha mãe Obá. Gira no terreiro, ó minha mãe Obá, protege os seus filhos pra girar, concentrar. Firma o seu reino aqui no meu congá, nos dá sabedoria, vem iluminar. Com as forças da terra eu vou trabalhar, me envolve em sua luz, ó minha mãe Obá. Com as forças da terra eu vou trabalhar, me envolve em sua luz, ó minha mãe Obá. Olá a todos, me chamo Jackson De Carpes, sou um músico espiritualista, compositor. E essa live é a chamada live Canção Nascente. Eu estou estranhando porque eu estou me vendo. Hoje não tenho a Lucilena aqui presente, só em pensamentos e coração. Ela está viajando. Então eu botei o celular virado para mim, é estranho me ver. Eu fico olhando sempre para a câmera. Bom, passando isso. Essa live, o tema de hoje vai ser sobre, vamos falar sobre a sabedoria, em específico sobre o orixá Obá, o orixá da Umbanda, chamado Obá. Como sempre, eu não vou falar sobre atributos, sobre os filhos de Obá, porque o material é extenso, disponível, as opiniões chegam a ser controversas. Eu vou tentar pegar assim o que é mais comum entre as pessoas que admiram, que conhecem um pouco sobre esse orixá, e conversar um pouco sobre isso. Na descrição desse vídeo, e depois vai ter também no YouTube, na descrição do YouTube, na descrição do podcast, que eu estou gravando aqui o áudio, e depois eu dou uma trabalhada e disponibilizo também o podcast. O nome é Canção Nascente, está lá no Spotify, bastante informação, né? Mas na descrição do vídeo está todas as minhas redes ali, tanto Spotify quanto YouTube. E está disponível nessa descrição o áudio MP3, quem quiser baixar o áudio para ouvir. São 80 canções que eu gravei assim ao vivo nas lives. Muitas das canções, a maioria das canções tem a participação da Patrícia Parmediani, que ela toca comigo também. E quem quiser também aprender a tocar violão, eu disponibilizei ali uma parte das cifras das músicas que eu coloquei a cifra direitinho ali. A cifra é a notinha em cima da música ali bonitinho. Eu digitei e botei a cifra ali em cima. Tentei deixar o mais certinho possível, né, para auxiliar quem está começando. E as músicas espiritualistas são muito fáceis de tocar e é uma música agradável, assim. Vale a pena quem está a fim de tocar violão, aprender a tocar violão, voltar a tocar violão. Pode pegar minhas cifras aí, fica à vontade. Eu vi que no YouTube tem um pessoal que faz esse trabalho assim também e acaba vendendo. Legal, porque dá trabalho mesmo, dá muito trabalho. Eu disponibilizei porque realmente essa minha página, esse meu trabalho não tem o intuito de ganhar dinheiro. Não criticando, não seria mal também se eu ganhasse dinheiro com isso, mas não é a minha proposta. Mas é legal, eu acho que o universo é uma troca. Eu acho que quando a gente recebe algo bom, nada mais justo que a gente retribuísse algo bom que a gente recebeu. No meu caso, eu só peço que curta. Se não quiser curtir também, não curte, mas realmente faço de coração. E hoje aqui não vai ter lendo os recadinhos e nem
atendendo o pessoal, a Lúcia Helena. Eu vi que ela está me olhando ali. Eu vi que a André deu boa noite. Eu vi que a Célia também deu boa noite. Não vou conseguir ler, tá? Porque a letra é pequenininha aqui. Mas eu vi que o pessoal está aí, então, brigadão. Ô, valeu, amor, tá me assistindo hoje. Da outra vez ela esqueceu de me assistir. Eu entreguei ela. Eu ainda dei desculpa. Não, deve ser a conexão que tá ruim lá. Capaz que ela vai esquecer de assistir a mim. E esqueceu. Hoje ela disse que botou até a despertar para lembrar. Mas a gente sai da rotina, né? Muda tudo. Bom, falando... Não tenho tanto que falar assim sobre o orixá. Eu gosto sempre de falar a minha experiência com os orixás, o meu sentimento com aquela energia. Eu venho de uma casa de Umbanda, da casa do Centro-Obá, uma casa de Obá. Então, desde criança que vamos dizer assim, eu sinto a energia de Obá, eu tenho essa experiência bem forte. Só que na casa de Obá que eu venho, a energia de Obá é aquela Obá mais amorosa, mais mãezona, e eu sei que também tem muitas casas que trabalham com a energia de Obá, a Obá mais guerreira. Tá, e qual é que é a Obá? Todas. Qual mulher que não é amorosa e guerreira ao mesmo tempo? Então, mais do que justo de entender que a energia de Obá tem esse equilíbrio tão perfeito que as mulheres conseguem encontrar, de ser realmente amorosa e quando é necessário, sai de perto, né? Quando no amor ela é Oxum e na peleia ela é Yansan, mas é perfeito. E Obá tem essa característica também. Eu vou cantar depois acho que foi o primeiro ponto, o hino que eu recebi nessa linha, que é o meu hino de Obá, minha canção de Obá, que eu já tive alguns relatos assim de algumas pessoas que estavam num momento meio ruim, assim, meio difícil, e com a mensagem que ela traz, que essa canção traz, ela acabou dando uma melhorada, dando um ânimo. E essa é a intenção, se não for fazer algo para ajudar, para auxiliar, ou pelo menos para mim fazer bem, claro, sem incomodar ninguém, não vejo motivo para fazer dizer que estou fazendo alguma coisa numa caminhada espiritual se eu estou atrapalhando os outros, ou se não está fazendo bem para mim, não está fazendo bem para ninguém. Aí não sei o que pode ser. Então, uma curiosidade que, a minha percepção, o meu ponto de vista, eu nunca tinha visto o orixá Obá diferente da minha falecida avó, que trabalhava com Obá. E quando eu comecei a trabalhar em outras casas, e aí eu até fui pesquisar depois o porquê, que Obá vem com a mão na orelha, assim, não sei qual é a mão, qual é a orelha, mas vem com a mão na orelha, na outra é uma espada, quando o médium incorpora na energia de Obá. Aí eu fui pesquisar lá, segundo as lendas, ela cortou uma orelha. Eu não gosto de lenda. Mas essa postura nunca para mim nunca me pareceu lógico. Eu cresci presenciando o Obá agir de uma maneira diferente. E aí numa gira de desenvolvimento que eu estava, agora faz pouco, eu não era nem ponto de Obá, eu estava cantando e não estava conseguindo, sei lá, eu não estava conseguindo encontrar o tom da canção, eu não estava, sei lá, era comigo. E aí os músicos têm esse recurso, né? Hoje não tem mais, antigamente que fazia, se colocar a mão na orelha assim e falar, a gente escuta melhor a nossa voz. E não era nem um ponto de Obá, era um ponto qualquer que eu coloquei a mão na orelha e ouvi a minha voz, e aí me veio todo um entendimento que como o orixá Obá, ela traz a sabedoria, né? O Oxóssi traz a virtude dele, o conhecimento, que é excelente. Mas conhecimento sem a sabedoria também já, né? Tem gente que não tem muito conhecimento, mas não tem muito conhecimento, mas tem uma sabedoria gigante. E aí eu tive esse entendimento, né? Que o orixá Obá, quando a gente sente energia e coloca a mão aqui, na verdade é para a gente se ouvir mais, para a gente acessar a nossa sabedoria, né? Se escutar, porque às vezes a gente só quer falar, só quer que o outro escute, e a gente está se escutando. A gente está escutando o nosso ser, a gente está escutando o nosso corpo, a gente está escutando as pessoas ao nosso redor. Às vezes só quer falar. Então, acredito que a sabedoria de Obá seja
se ouvir, seja se trabalhar, se conhecer, se resgatar. Não adianta eu esperar que uma religião me salve, que um orixá me salve, que uma igreja, um templo, um terreiro me salve. Né? Não adianta esperar que venha de fora a minha caminhada. Ela sempre esteve dentro, sempre vai estar dentro. Então, eu tive esse entendimento. Não sei se isso é fato ou não. Para mim, essa informação é válida. Né? Se eu quero acessar o meu conhecimento, a mão aqui, eu escuto a minha própria voz. E quem quiser fazer depois faz. Assim, é diferente o som que a gente escuta. Quando a gente fala, assim, o nosso ouvido ouve diferente. Se colocar, até quando a gente se escuta, né? Às vezes se escuta uma gravação de áudio, que voz estranha. Mas já falei demais. Mas achei legal essa informação sobre Obá. É o meu ponto de vista. Vou cantar mais uma de Obá aqui. Ela traz conhecimento, vem me iluminar, clarear meu pensamento, a minha mãe Obá. Ela é nossa verdade, vem me sustentar com sua sabedoria, ó minha mãe Obá. Irradia o tempo todo, sabe ensinar, dona do conhecimento, ó minha mãe Obá. Irradia o tempo todo, sabe ensinar, dona do conhecimento, ó minha mãe Obá. Ela traz conhecimento, vem me iluminar, clarear meu pensamento, ó minha mãe Obá. Ela é nossa verdade, vem me sustentar com sua sabedoria, ó minha mãe Obá. Irradia o tempo todo, sabe ensinar, dona do conhecimento, ó minha mãe Obá. Irradia o tempo todo, sabe ensinar, dona do conhecimento, ó minha mãe Obá. Ela traz conhecimento, vem me iluminar, clarear meu pensamento, ó minha mãe Obá. Ela é nossa verdade, vem me sustentar com sua sabedoria, ó minha mãe Obá. Irradia o tempo todo, sabe ensinar, dona do conhecimento, ó minha mãe Obá. Irradia o tempo todo, sabe ensinar, dona do conhecimento, ó minha mãe Obá. A maioria dos pontos que fala sobre Obá fala justamente sobre conhecimento. Então, achei bem interessante esse meu entendimento sobre o porquê de colocar a mão na orelha para se ouvir, para acessar o seu próprio conhecimento. Um dos pontos não sei se é um dos locais da natureza onde nós podemos sentir a energia de Obá, onde é característica a energia de Obá, são as águas com pedras, águas revoltas, águas, assim como Oxum é das águas um pouco mais calma, das cachoeiras, Iemanjá é do mar. Obá seria daquelas a água com pedra, assim, com corredeiras, com não sei o nome. É rio com pedra. Tanto que a canção que eu compus é sobre uma vivência que eu tive num rio com pedra. A gente estava fazendo raft. E aí o barco virou, é bem o que diz a letra, o barco virou e está forte a correnteza. E uma das instruções para fazer o raft ali, como está de colete, capacete, eles avisam antes, se virar, acontecer alguma coisa, não tenta nadar. Porque é cheio de pedra, imagina, vai dar soco na pedra. E aí eles até ensinam a posição de corredeira, que é deitar de costa, e tá de capacete, tá de colete, o colete além de ser salva-vida, ele tem uma proteção boa, e deixar a água levar. E foi o que eu não fiz. O barco virou, me assustei. Tentei nadar, lógico, mas aí apanhei das pedras. A canção fala: no rio de pedra não tente nadar, relaxa o corpo e deixa o barco carregar. É quando, claro, é muito rápido. É quando eu me dei conta realmente de que não ia adiantar eu nadar, que eu precisava relaxar. Aí eu soltei o corpo e aí consegui ser resgatado lá. Mas eu tenho medo d'água, então para mim foi bem assustador. E aí depois, nesse processo ali de eu boiar, eu bati numa pedra que quase que estragou o nosso passeio lá, o meu e da Lúcia. A gente foi passar uma semana. Isso eu acho que era no primeiro dia, já tomei ele, ficou doendo, para sair, levantar doía, para caminhar doía. Foi bem na lateral,
não lembro qual lado, bem na lateral, assim. Aí depois a gente foi no outro dia a gente foi na beira do rio ali é bom, eu gosto de interpretar as coisas que acontecem comigo, assim, de bom, de ruim. É bom dar uma refletida. Tem gente que medita, tem gente que eu gosto de refletir. A meditação para mim eu até consigo, mas não tenho o hábito de meditar. É legal, eu acho muito bom meditar. Acho que a pessoa eu prefiro refletir. A maneira que eu encontrei é ficar refletindo, ficar pensando, lembrando dos acontecimentos e tentando entender o porquê aquilo aconteceu. E no outro dia, fazendo isso na beira do rio, tentando entender por que aquilo aconteceu, era um monte de barco que o nosso virou e quem se machucou fui eu, de todo mundo fui eu que machuquei, né? Então, não, tem que entender o porquê. Eu tenho medo da água, lógico, eu sei o porquê do medo da água. Então, mas quando virou, eu fiquei muito assustado e me machuquei. Então, estava ali tentando entender. Aí o entendimento que eu tive na época, no momento, e naquela momento da minha vida eu trabalhava como vigilante de carro forte. E aquele dia que eu me machuquei, eu estaria de serviço. Eu troquei e consegui uma folga para adiantar um dia a mais de descanso. E, de acordo com o entendimento, de acordo com o que eu senti, é bem provável que naquele dia onde estava me doendo, onde eu tomei a pedra bateu em mim. Eu bati na pedra, na verdade, a pedra estava quietinha, eu que bati nela. É bem um local do colete balístico, que ele não tem proteção, é na lateral, assim, é no vazio. E aí, na hora, me deu esse estralo, eu botei a mão, assim, realmente é bem onde não tem proteção. Então, podia ser que fosse isso, que eu iria passar por uma situação dessa, que eu iria sentir uma dor e foi amenizado, não sei. Eu prefiro acreditar na espiritualidade, eu prefiro acreditar que coisas boas sim podem acontecer e que coisas ruins sim são evitadas muitas vezes. Não é merecimento, não é porque eu sou bonzinho, sei lá, é porque não tinha que acontecer mesmo. E aí acontece uma coisa que outra. E é bom a gente se apegar nesses detalhes, é bom a gente ter alguma coisa que, tipo como é que é, o sistema do Windows tem um ponto de restauração. É legal a gente ter um ponto de restauração. Depois essa minha aventura que eu tomei, que eu bati na pedra, aí depois situações pesadas assim, difíceis, eu lembrava de lá. Mas aconteceu uma coisa tão bacana lá, né? Eu saí bem. Então eu acho que a gente precisa ter alguns pontos de restauração para quando a vida não está tão tranquila assim, então a gente lembrar de algum acontecimento. Com certeza todo mundo já passou por situação difícil e que se superou de uma maneira ou de outra. Vou cantar mais um de Obá aqui, depois eu canto essa. Ó Mãe da sabedoria, venha nos valer. Clareobaiê, ó Mãe da sabedoria, venha nos valer. Você trouxe os elementos, gerou nova energia, criou o conhecimento, é Mãe da sabedoria. Clareobaiê, ó Mãe da sabedoria, venha nos valer. Clareobaiê, ó Mãe da sabedoria, venha nos valer. Ela é quem reveste a serra, ela é quem sustenta o mar, é a rainha da terra que se expande pelo ar. Clareobaiê, ó Mãe da sabedoria, venha nos valer. Clareobaiê, ó Mãe da sabedoria, venha nos valer. Ela é quem reveste a serra, ela é quem sustenta o mar, é a rainha da terra que se expande pelo ar. Clareobaiê, ó Mãe da sabedoria, venha nos valer. Clareobaiê, ó Mãe da sabedoria, venha nos valer.
Eu nem perguntei, tá tudo certo com áudio? Porque às vezes fica áudio ruim aqui. Tá aparecendo uma telinha diferente aqui. Acho que as mensagens, não estou acostumado a usar assim. Bom, aí, na continuidade dessa... obrigado, tá bem, tá bom o som. Dando continuidade, então, a canção que eu vou cantar agora de Obá. O aprendizado que eu tive com dessa vez, e depois gravei a música, toquei... Não, tá tudo bom. Tá. Eu acabei depois tendo que usar de novo esse ensinamento de deixar a água levar mesmo, numa outra situação. Eu e a natureza, a gente tem uma relação um pouco abusiva, assim. Eu abuso dela e ela não deixa passar. Não, eu gosto muito de natureza, eu gosto muito. Tá no meio do mato, eu fico feliz, porque nem pinto no lixo. Então, uma outra vez a gente estava também tinha ido numa cachoeira, aí começou a chover, aí na volta da cachoeira, para voltar para onde a gente estava, tinha que passar por um rio, só que o rio subiu. Quando a gente passou, era um riozinho, de umas pedrinhas assim, água, nem na canela não era. E quando a gente voltou, ali onde a gente estava não tinha chovido tanto, mas em outra cidade mais para cima tinha chovido bastante. E aí o rio subiu bastante. A gente tentou atravessar, né? Eu estava na ponta da fila atravessando, aí chegou um ponto que eu não conseguia mais avançar, o pessoal conseguiu retornar, né? Eu não conseguia mais nem retornar, eu fiquei no meio do rio ali, agarrado numa pedra que estava sumindo, a pedra também, e eu olhava assim por cima, não chegava mais nada de pedra, era só a água. E aí todo mundo conseguiu voltar, fiquei eu na pedra, a pedra sumindo, e não era muito perto a margem, era uns 3 metros, eu acho, que eu tinha que, não tinha como eu pular. Sei que daí eu lembrei do ensinamento daquela canção, só que aí não tinha nada, não tinha colete, não tinha capacete, não tinha nada, aí era só me entregar mesmo na água ali e rezar. E aí eu lembrei desse ensinamento, aí eu fui devagarinho, não lutei, eu me joguei na água e deixei a água me levar mesmo. Lógico que estava com medo de bater em alguma pedra, mas eu observei um pouquinho antes e vi o movimento que a água fazia e deduzi onde tinha pedra. Aí eu fui em posição de corredeira de novo, assim, um pouco de costa, porque eu fiquei com medo de... Não, como é que eu fui? Não lembro, foi tão rápido. Eu acho que eu fui não sei como é que eu fui. Sei que eu saí inteiro. Aí teve uma hora que eu me segurei numa pedra um pouco para mirar um galho, aí me joguei no galho, errei o galho, aí surgiu um outro galho, e eu só sei que foi assim, saí, foi bem difícil. Aí depois que eu atravessei, que eu fui procurar ajuda, né, porque o pessoal tinha ficado do outro lado do rio, aí que me disseram que gente já tinha morrido atravessando aquele rio, ainda bem que eu não sabia disso antes, não, ia ser bem mais difícil. Mas todas essas lambanças, essas minhas aventuras, rendem umas músicas boas às vezes. E essa aqui é a primeira canção que eu recebi, então, nessas energias mais espiritualistas. No rio de pedra deixa a água te levar. Obaia, no rio de pedra deixa a água te levar. Barco virou, tá forte a correnteza, se for nadar apanha com certeza. No rio de pedra não tente nadar, relaxa o corpo e deixa o bate carregar. Obaia, no rio de pedra deixa a água te levar. Obaia, no rio de pedra deixa a água te levar.
Se a vida anda meio turbulenta e a tempestade demora a passar, apague esse seu fogo nas ventas, relaxa o corpo e deixa o bate carregar. Obaê, obaia, no rio de pedra deixa a água te levar. Obaê, obaia, no rio de pedra deixa a água te levar. O barco virou, tá forte a correnteza, se for nadar apanha com certeza. No rio de pedra não tente nadar, relaxa o corpo e deixa o bate carregar. Obaê, obaia, no rio de pedra deixa a água te levar. Obaê, obaia, no rio de pedra deixa a água te levar. Se a vida anda meio turbulenta e a tempestade demora a passar, apague esse seu fogo nas ventas, relaxa o corpo e deixa o bate carregar. Obaê, obaia, no rio de pedra deixa a água te levar. Obaê, obaia, no rio de pedra deixa a água te levar. Obaê, obaia, no rio de pedra deixa a água te levar. Então essa foi uma canção que eu compus, recebi depois dessa aventura, e ela é justamente para pessoas dedicada e escrita e inspirada em pessoas que lutam, pessoas que se esforçam, pessoas que vão tentar resolver seus problemas. Não pessoas acomodadas. Pessoas acomodadas não tem por que dizer para ela se acalmar, porque ela já é acomodada. Mas sim pessoas que tentam, se esforçam, e chega um momento realmente que não tem mais o que fazer. Depois que eu já fiz tudo que está ao meu alcance, já me debati, então realmente relaxar, né, e acreditar em algo maior, acreditar em uma força superior, acreditar que algo bom sim pode acontecer comigo, eu sim sou digno de que algo bom aconteça, e que eu trabalhe isso em mim todo dia, que eu me torne digno realmente de coisas boas. Não adianta eu também só esperar que caia do céu e não fazer a minha parte, não ser um ser humano decente, não ser uma pessoa decente, um amigo, um familiar, um profissional decente. Então, seria isso. Então, hoje a Lúcia Helena não está lendo os recadinhos, ela está me assistindo, que bom, isso é muito bom já. E obrigado pelo carinho, pelas mensagens. Não consegui ler, mas valeu, eu conseguia ver passar as mensagens, isso é bem bacana mesmo. E então, não esquecendo que na descrição do vídeo tem todos os meus contatos ali, redes sociais, o YouTube, o Spotify, tem as músicas em MP3 para baixar. Eu fico viajando, que eu fico olhando as figurinhas, desculpa. Não dá para mim ficar olhando mesmo, senão eu perco o foco. Tá? Então, obrigadão pelo carinho, obrigado por essa noite. E que a gente consiga trazer a sabedoria desse grande orixá, Obá, para a nossa vida, para a nossa existência. E até semana que vem. Vou desligar aqui, mas tá estranho, cheio de figurinha ali. Beijão, fique com Deus. Boa noite. Tchau, tchau.